O que realmente aconteceu na parte 2 de Sandman? Por que Sonho desapareceu daquela forma? E o que as mitologias antigas nos contam sobre o destino dos Perpétuos? Hoje a gente vai destrinchar tudo. As teorias, o final, os paralelos mitológicos que podem mudar a forma de você enxergar essa série. E se prepara, porque essa parte 2 trouxe o arco mais denso da história. Morte, sacrifício e renascimento. E já comenta aqui embaixo se você acha que Morpheus tomou a decisão certa no final. A segunda metade da temporada adapta os arcos do quadrinho The Kindles One e The Wake. Aqui vemos os Perpétuos entrando em colapso, Morpheus sendo perseguido pelas Fúrias e um ciclo de destino se fechando. Resumindo, Orfeus, filho de Morpheus, morre e isso afeta profundamente o sonho. Rita Hall, destruída pela perda do filho, se torna a encarnação da raiva e com isso invoca as Fúrias. O sonhar entra em colapso e Morpheus não resiste, ele se prepara e ele aceita. E é ali que surge Daniel, o novo sonho. O final é menos sobre batalha e mais sobre destino, sobre aceitar o fim, sobre deixar o novo nascer. E vamos falar sobre a morte de Morpheus. Sim, Morpheus morre, mas não de forma comum. Ele se desfaz, se entrega. É quase um ritual, uma passagem. E o mais importante é que essa morte não é um castigo. Ela é uma conclusão. Ele mesmo permite que aconteça. E isso é profundamente simbólico. Na mitologia, a ideia de morte como transformação está em várias culturas. No Egito, Osíris é esquartejado e renasce, simbolizando o ciclo da vida. Na Grécia, Dionísio é devorado pelos titãs e depois revive. No hinduísmo, Shiva destrói para que Brahma crie novamente. A morte não é o fim, mas a condição para o renascimento. Morpheus é o senhor do sonhar, mas o sonhar é uma ideia eterna. Morpheus não é mais essencial do que a função que representa. Ele sabe disso, ele sempre soube. Por isso, quando aceita o fim, ele o faz com dignidade e consciência. E há um trecho sutil, quase despercebido, em que Morpheus diz: "Eu construí prisões com as palavras, e elas me prenderam." Essa é uma conclusão de um ser que entende que orgulho e a rigidez foram suas amarras. Ele foi severo demais consigo e com os outros. A morte é sua forma de quebrar esse ciclo. Na teoria, Morpheus é um arquétipo, não uma pessoa. Ele é uma função eterna. O sonho precisa existir, e por isso ele se renova. Não por escolha dos outros, mas por aceitação dele mesmo. E aqui, Morpheus se torna um ato de redenção. Ele salva a ideia do sonhar, abrindo mão do controle. Isso ecoa até o budismo, onde o ego deve morrer para que se desperte. A cena em que ele se ergue entre as sombras e a luz, enquanto Daniel é gerado, é visualmente um rito de passagem, uma representação simbólica da eternidade que se adapta. Esse é o coração da série. Agora vamos falar sobre as Fúrias. As Fúrias não são apenas criaturas sobrenaturais sedentas por vinganças. Elas têm raízes profundas na mitologia grega e representam algo que vai além da punição. Elas são a materialização da culpa, da dor e da justiça ancestral. Na tradição helênica, as Iríneas surgem do sangue de Urano, derramado por Cronos. Elas foram criadas para vingar crimes de sangue, especialmente aqueles que envolvem traição familiar. E o que Morpheus, senão um pai que causou a morte do filho, ainda que indiretamente? Na série, Rita Hall se transforma na forma que as invoca. A dor da perda de seu filho não encontra conforto. Ela precisa de um culpado, de um alvo, e ela mira em sonho. Mas essa transformação é mais do que um ato de vingança. É a expressão máxima de raiva contida do luto sem resolução. As Fúrias representam o peso de erro de Morpheus. Ele não vem só porque Lita chama. Elas vêm porque algo dentro do próprio Morpheus sabe que merece ser punido. Ele cometeu falhas, foi rígido, se afastou de quem amava. Visualmente, as Fúrias aparecem como fragmentos de raiva pura, múltiplas vozes, múltiplas formas, e isso remete à ideia de que a dor não é única, ela vem de ondas em múltiplos rostos. E aqui vai uma leitura mais profunda. As Fúrias podem ser vistas como parte do próprio inconsciente de Morpheus. Elas são sua sombra, como dizia Jung, os aspectos reprimidos que vêm à tona quando a estrutura psíquica está desmoronando.
Em Sandman, as fúrias não são só vilãs. Elas são os espelhos final da alma do protagonista. E ela escolhe não lutar contra elas. Escolhe ouvir. Esse momento da série é denso, psicológico e mitológico. E mostra que até mesmo os seres mais poderosos estão sujeitos às leis invisíveis do erro e da reparação. Agora sobre Daniel, o novo sonho. Daniel é um novo sonho, mas ele não é apenas uma versão substituta de Morpheus. Ele representa uma mudança radical na essência do sonhar. Ao contrário de seu antecessor, Daniel é nascido do afeto humano, do amor e da fragilidade. Ele carrega dentro de si a herança mística do seu nascimento. Filho de Lita Hall, gerado dentro do sonhar. Isso muda tudo. Visualmente, ele veste branco, um contraste direto com o preto severo de Morpheus. E essa escolha não é estética, é simbólica. O branco representa renovação, recomeço e pureza, mas também a incerteza. Ele é um livro em branco e tudo que vier depois será escrito a partir dele. A questão mais intrigante é, ele carrega as memórias de Morpheus, mas tem a própria personalidade. Até onde ele vai ser uma continuação e até onde será a ruptura? Na mitologia temos vários exemplos de sucessores de deuses ou espíritos que trazem mudança de paradigma. Em algumas vertentes do hinduísmo, cada era tem sua Vishnu encarnado. No cristianismo, o Novo Testamento rompe com a lei antiga. E no próprio panteão grego, Zeus substitui Cronos, e com ele vem uma nova era. Daniel pode ser esse símbolo da nova era do sonhar, menos rígido, menos isolado, mais compassivo, mas há um risco aí. Pureza sem estrutura pode ser engolida pelo caos. Existe uma teoria entre os leitores do quadrinhos que diz que Daniel, por mais gentil que pareça, vai ter que tomar decisões duríssimas para manter o sonhar estável. E que a sombra de Morpheus vai persegui-lo como um eco, como um lembrete de que o poder, cedo ou tarde, cobra um preço. E tem mais, a escolha de Daniel, que em hebraico significa Deus é meu juiz, pode não ser por acaso. É como se ele fosse um novo juiz dos sonhos, alguém que será testado por dentro e por fora. A cena em que ele surge plenamente formado, diante da morte e dos outros perpétuos, marca mais do que uma sucessão. Marca o início de uma nova ordem, talvez mais fluida, talvez mais caótica, mas com novas possibilidades. Falando sobre os perpétuos, eles não são deuses no sentido tradicional. Eles são mais antigos do que os deuses, mais duradouro do que qualquer crença. Eles existem porque representam ideias fundamentais da existência. Cada um dos 7 perpétuos, destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio, personifica uma força inevitável que molda o universo, os seres e o tempo. E ao contrário dos deuses que precisam de fé para existir, os perpétuos existem mesmo que ninguém se lembre deles. É por isso que ao longo da série dos quadrinhos, vemos esses personagens agindo em todas as esferas da realidade, do inferno às estrelas, dos reinos dos sonhos ao coração dos humanos. Eles não são seres com poderes, eles são os próprios conceitos encarnados. Visualmente, cada um tem um estilo que comunica a sua essência. Desejo, por exemplo, é andrógeno, mutável, porque o desejo é inevitável. Imprevisível, morte, ao contrário do estereótipo sombrio, é gentil e serena, porque a morte verdadeiramente, raramente grita. E delírio, com sua aparência psicodélica, encarna o caos da mente fragmentada. Já Morpheus é o arquétipo do criador que organiza o caos, o escritor, sonhador, o legislador do mundo invisível. Isso o liga diretamente a figuras como Thoth no Egito, Hermes na Grécia e Odin na mitologia nórdica, todos deuses ligados à palavra, ao sonho, à criação por meio da linguagem. Um outro ponto fundamental: os perpétuos também são uma família, e como toda família tem sua tensão. Desejo trama contra o sonho, destruição abandona o seu posto, delírio busca significado. Isso aproxima esses seres grandiosos da nossa própria condição humana. Eles são espelhos ampliados de nós mesmos.
Neil Gaiman já declarou que os perpétuos são versões mitológicas das nossas fases da vida. Nascemos em destino, somos recebidos por morte, vivemos entre sonhos e desejos, caímos em desesperos, buscamos delírios e às vezes destruímos para recomeçar. A força dos perpétuos está em sua inevitabilidade, podendo ignorar nossos sonhos, mas ele continua nos moldando. Podemos temer a morte, mas ela nos espera com gentileza. Podemos fugir do desejo, mas ele nos encontra. Entender quem são os perpétuos é entender a alma da série de Sandman. Eles são menos personagens e mais ideias vivas. E por isso, o que está em jogo não é apenas uma narrativa. É o modo como a existência é organizada no universo deles. E agora que Daniel é um novo sonho, toda essa dinâmica está prestes a mudar. Agora vamos às teorias após o final. Com Daniel assumindo como novo sonho, as possibilidades se expandem, mas ao mesmo tempo, a jornada parece suspensa. Isso porque, infelizmente, a série The Sandman foi oficialmente cancelada após a sua segunda parte. Esse cancelamento cria uma tensão curiosa. O universo foi deixado em aberto, como um livro sagrado cuja última página foi arrancada. O arco de Daniel, que representava o renascimento do sonho, não terá continuidade na tela, mas isso só faz crescer ainda mais o interesse por teorias, hipóteses e paralelos ocultos. Uma das ideias mais debatidas sobre o que viria a seguir, Desejo, com sua sede de controle e manipulação, provavelmente não aceitaria a nova ordem. Daniel não é previsível como Morpheus era, e justamente por isso, talvez seja ainda mais perigoso para os irmãos que subestimam. Delírio, por sua vez, dá sinais de maior instabilidade, que nos leva à teoria do arco Brief's Lives, onde ela busca destruição. Com o fim da série, esse arco ficou suspenso, mas nos quadrinhos ele revela aspectos profundos da identidade dos perpétuos e levanta a pergunta: por que certos conceitos, como a destruição, às vezes escolhem desaparecer? Há também a leitura simbólica do nome Daniel, o profeta dos sonhos, interpretado do caos. Ele representa a chance de um sonho mais empático, talvez mais justo, mas há um ponto crítico. Daniel lembra de tudo de Morpheus, mas não compartilha dos seus traumas. Isso torna mais leve ou menos humano. Com a série interrompida, o universo de Sandman agora vive no território do imaginário, e talvez esse seja o lugar mais apropriado para ele. O sonhar não precisa de continuação filmada para continuar existindo. Ele vive nos leitores, nos fãs, nos que ainda sonham com o que poderia ter sido. A ausência de uma terceira temporada transforma cada pista, cada fala e cada cena da parte 2 em relíquias de um futuro que nunca veremos. E por isso, mesmo, as teorias pós-final ganham um peso maior. Elas não são só sobre o que viria, são sobre o que ainda pode ser sentido, interpretado, recriado por quem mantém um sonho vivo. O ciclo foi interrompido na tela, mas na mente dos sonhadores ele continua girando. Afinal, o sonho mudou? Mas será que a essência permanece? Ou ele agora vive só dentro de nós? The Sandman nunca foi uma série sobre deuses, poderes ou entidade cósmica. Foi e ainda é uma reflexão profunda sobre mudança e o poder de saber aceitar o fim. Com o cancelamento da série, muita coisa ficou no ar, mas talvez esse silêncio seja parte do próprio universo de Sandman. Afinal, o sonhar é feito de fragmentos, começos interrompidos, de histórias que continuam mesmo quando ninguém mais as conta. Agora me conta aqui qual perpétuo você acha teria mais destaque na terceira temporada. E não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e preste muita atenção. Aqui no nosso canal, a gente transforma mitologias, HQs, histórias em uma viagem bem profunda. Porque afinal, a história ela não é esquecida, ela é sempre contada.